Então, falar sobre o Jones e o Paulo Galo. Vamos lá, gente. O que acontece, né? Vamos contextualizando enquanto eu vou procurando aqui, abrindo o link. Semana passada, não lembro se foi quinta ou sexta, o Paulo Galo, ele participou do podcast Três Irmãos, mais uma vez. O podcast Três Irmãos é um podcast grande, relevante, né? Eu já fui lá, inclusive, foi muito da hora pra mim participar. Espero, inclusive, ser convidado pra ir de novo. E aí, o Galo acabou dedicando a maior parte da conversa a atacar o Jones. Eu sou uma pessoa que acho que entre nós, que estamos próximos, né, que somos revolucionários, a gente não deveria fazer isso publicamente, sabe, gente? Eu não sou contra críticas, eu não sou contra debate, mas assim, não foi o caso, sabe? Eu acho que todas as críticas ali que o Galo tinha ao Jones, eu acho que ele poderia ter feito no privado. Não vi a necessidade de levantar aquilo ali publicamente. Pelo menos não da forma como ele fez. Por quê? Semana retrasada, eu acho, semana passada, eu falei aqui, né? Os comunicadores de esquerda falam pra esquerda, os comunicadores da direita falam pro povo. E aí na live lá pros membros, foi semana retrasada, eu até cheguei a reagir um vídeo do Nicolas, né? A gente fez toda uma análise aqui semiótica da construção da imagem dos vídeos do Nicolas Ferreira, de como ele faz isso que eu falei. Ele fala pensando pro povo. Infelizmente, os comunicadores de esquerda costumam falar pra própria esquerda. Tá certo que o Galo não se define como de esquerda, mas inevitavelmente ele vai ser associado a esse campo, né? E quando eu digo isso é porque se você tem um espaço para ir naquele podcast tão grande, relevante, que tem alcance, porra, será que não é mais interessante para a luta dedicar essa visibilidade a abater nos ideais burgueses, capitalistas, liberais, neoliberais, fascistas e tudo mais? E alguém pode dizer assim, mas você vive criticando o Lula, é porque eu não identifico o Lula como de esquerda. Se você não entender isso, você não vai entender nada sobre mim. Eu não me vejo do mesmo lado, mesmo campo político que o Lula. Para mim, ele é direita, ele é oposição, tanto quanto o Alckmin, tanto quanto essa corja aí. Então não é a mesma coisa, tá ligado? Eu critico o governo Lula porque, para mim, ele não tá do meu lado. Enfim, diferente do Jones, diferente do Galo, diferente do Ian Neves, da Laura Sabino, da Carol Sardá, dos anarquistas, da galera da UP, da galera do PCB, do PCBR, do PSTU. Mano, pra mim, a gente tá muito próximo, a gente tem várias coisas que a gente não concorda, mas eu não vou ficar falando isso aqui, eu vou dedicar meu tempo a isso. Isso é coisa que eu via muito dentro da USP e sempre me incomodou, mano. Eu fiz parte do movimento estudantil 1 ano e saí, falei, mano, isso aqui vai dar em nada, isso aqui é ficar andando em círculos numa areia movediça, você fica andando em círculos e se afundando. Porra, vamos fazer uma eleição pro DCE, pra quem não sabe é o Diretório Central dos Estudantes, que é como se fosse um grêmio estudantil de toda a universidade, falando de um jeito bem simples pra quem não tem contato com a universidade pública e não sabe, porque até antes de entrar na universidade eu não tinha ideia do que era DCE, tá, gente? Nem todo mundo sabe o que é isso. E aí, esses movimentos estudantis, DCE, centro acadêmico, nas universidades, costuma ser formado por coletivos de juventudes partidárias. E durante quase toda a minha graduação na USP, o DCE da USP, ele era comandado ali por coletivos ligados ao PT e ao PCdoB. E aí tinha os coletivos ali de esquerda radical fazendo oposição, né? Chegava a época de eleição, aí a galera, não, a gente tem que tirar o PT, a gente tem que tirar o PT, tem que tirar o PT. Aí toda a oposição fazia 10 chapas para concorrer contra o PT, e o PT ganhava de lavada, né, gente? Então, assim, a galera que tem diferenças microscópicas entre elas, os coletivos ali, diferenças microscópicas entre eles se racham em 10 partidos, 10 coletivos, 10 porras. E aí o inimigo, né? No caso, não vou dizer que era inimigo, mas o adversário vai lá e ganha, sabe? Eu acho muito triste esse racha que existe, assim, tão grande, tão forte entre a esquerda radical e revolucionária, que, pelo amor de Deus, gente, aquele ditado, infelizmente, é verdadeiro, né? Se você coloca 10 comunistas numa sala, eles criam 15 partidos. Mas aí, voltando, né, o que eu tava dizendo, eu acho que é isso, mano, a gente tem que se juntar mais, a gente tem que se unir mais, e é muito racha, é muito divisão, é muita picuinha, é muito... Mano, a gente é irrelevante. Essa é a verdade, a esquerda radical no Brasil ainda é irrelevante. E a galera tá agindo como se já fosse... A gente já tivesse passado pela revolução, agora a gente tá decidindo quem que vai comandar, se vai ser o partido X ou Y. E isso ainda tá longe, minha gente, ainda tá muito longe. Não é o momento disso não, sabe? Anos atrás tinha um debate muito forte, né, na esquerda radical, que era trotskismo e stalinismo. Graças a Deus isso praticamente sumiu, né? Diminuiu muito, eu fico muito feliz que isso tenha diminuído. Mas existem outras divisões, sabe? E aí eu penso assim, mano, se você pode dedicar o seu tempo, seu espaço a criticar outras coisas, assim, porra, sabe? Por que criticar alguém que tá tão perto da gente, mas que tem uma diferença que é tão pequena e que perante o grosso da população não tem diferença nenhuma, sabe?
Ah, Thiago, então você tá falando que não acha que essas críticas não têm que ser feitas em público. Então por que que você vai falar do Galo aqui em público, em vez de ir lá e falar diretamente com ele? Porque eu já fiz, infelizmente não adiantou nada. Em setembro, o Galo tinha ido lá no Três Irmãos. E antes de tudo, gente, falar pra vocês, eu considero o Galo como um amigo pessoal. Não só colega, conhecido, amigo. Por que amigo? Porque eu já fui na casa dele, já colei em baile com ele, a gente já foi pra sítio junto, a gente já foi pra manifestação junto, a gente já foi pra podcast junto, né, no Mano a Mano, no As Ideias, no Podpah, a gente já foi pra praia junto, a gente foi pra quilombo junto. Então o Galo é uma pessoa que eu conheço, assim, pessoalmente. Conheço a família do Galo, conheço a mãe. A mãe do Galo pegou jaca no pé pra fazer carne de jaca pra mim. Então o Galo, ele é uma pessoa incrível, sabe? Eu gosto muito dele. E aí, justamente por isso, por toda essa proximidade que eu tenho com ele, em setembro, depois que ele foi lá no Três Irmãos e falou coisas que eu considerei homofóbicas, eu, sendo um cara gay, eu cheguei nele e falei no privado, mandei um áudio de 7 minutos pra ele no WhatsApp. Ele ouviu e respondeu ponto por ponto. E eu falei, Galo, desculpa, mas eu não concordo com essas ideias aqui não, mano. E como eu falei, aparentemente entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Porque ele não só repetiu essas ideias aqui no podcast de novo, como ele dobrou a aposta. Porra, ele tá muito nessa ideia que eu entendo e concordo em partes de que na esquerda não tem mais espaço pro escroto. Na esquerda todo mundo tem que ser perfeito. Quem não for perfeito, demonstrar ali alguma coisa errada, a esquerda vai querer distância. Como eu falei, eu entendo e concordo em partes com esse debate que ele está levantando. Por exemplo, na última semana teve o debate aí sobre o funk, né? De um lado, o PH Cortes, né? Falando que o funk anda junto com o movimento Red Pill. Do outro lado, o mano lá do... esqueci o podcast lá, sobre Brochada Sinistra, falando que o funk paulista é um braço do neoliberalismo na América Latina, né? Eu fiz um vídeo rebatendo essas duas ideias. E aí eu falei, gente, os funkeiros são jovens negros de origem pobre e periférica que não tiveram estudo e escolaridade, que como qualquer pessoa dentro desse sistema foi ensinado a ser racista, machista, homofóbico e achar que você só é alguém se você tiver bens materiais. E não é porque eles ficaram famosos e ricos que essa mentalidade vai mudar da noite pro dia. Eles vão continuar com a mentalidade que eles tinham antes, via de regra, tá ligado? A menos que vai fazer igual o Cabelinho, né? Contratou lá uma professora, Catiúcia Ribeiro, inclusive eu vou dar aula pro Cabelinho, que já era pra eu ter dado há muito tempo, né? Mas, enfim, não sei se vocês lembram disso, que eu me encontrei com o Cabelinho, acho que foi em setembro, lá no Rio de Janeiro, fui na casa do MC Cabelinho, e aí trocamos um maior papo de política, ele ficou assim, maravilhado, falou que queria que eu desse aulas pra ele também, só que aí a agenda dele é muito cheia, muito cheia, muito cheia mesmo, e até hoje a gente não conseguiu isso, mas diz a Catiúcia aí que talvez no mês que vem vai rolar, né? Vamos ver. Mas é isso. E aí eu falei isso, aí teve gente, mas o Cabelinho vai fazer agora um feat com o Rian e o Pose, parece, né? Enfim, o Pose que ele é homofóbico e o Rian que agrediu a mina dele, a namorada dele. Mano, esse caso do Rian é uma coisa. E vamos separar o joio do trigo aqui. O Rian, ele cometeu uma agressão física. Isso é algo extremo. Isso é injustificável. Ponto. Inclusive, anos atrás, o MC Lele JP fez a mesma coisa, viu? Espancou a namorada dele e todo mundo esqueceu. Nunca mais eu ouvi ele, nunca mais eu acompanhei ele por causa disso. E ninguém falou sobre isso. Mais dentro do meio, né? E agora o Rian é a mesma coisa, né? A galera tava querendo me cancelar lá no Twitter de novo, querendo falar que eu tava passando pano pro Rian. Gente, pelo amor de Deus. Sexta-feira, se eu não me engano, um parceiro meu me chamou pra ir no show do Rian. Eu falei, mano, sem condições. Até postei o print lá no Twitter, pra quem me seguir lá, que meu perfil tá trancado, né? Meu parceiro, vamos no show do Rian, não sei o que. Eu falei, mano, não vou. Vamos que eu arrumo pra você a entrada, camarote, isso aqui. Eu falei, mano, não vou, porque o Rian agrediu a mina dele, não tem como dar dinheiro pra esse cara, parça. É isso. Acho que a agressão física é um bagulho extremo e não tem justificativa e tudo mais. Outra coisa é pensamentos preconceituosos. Todo mundo tem, gente, pelo amor de Deus. Quem falar que não tem tá mentindo, tá ligado? Um vai ter pensamentos racistas, outro vai ter pensamentos machistas, outro vai ter pensamentos homofóbicos, outro vai ter pensamentos gordofóbicos, que a maioria tem. Inclusive, tá cada vez mais normalizado ser gordofóbico, né? Capacitistas. Todo mundo tem algum pensamento, ou mesmo uma fala, porque o pensamento vira uma fala, nem sempre, mas pode virar uma fala, preconceituosa. Quem falar que não tem, como eu disse, tá mentindo, tá bom, gente? Então, acho que o pensamento é uma coisa, a fala é uma coisa, a fala, como eu posso dizer, a fala automática, a fala meio sem pensar ou sem noção do quanto aquilo é errado é uma coisa, a fala com noção de que aquilo é errado é ainda outra coisa. Agora, violentar uma pessoa é outra coisa, tá bom? Então, por exemplo, o MC Pose, né, foi preso no ano passado, eu tava aqui, defendendo ele, falando, não, MC Pose tem que ser solto, não sei o que, papapá, isso é racismo. Aí a galera, mas ele é homofóbico, porque ele falou coisas homofóbicas. Eu digo, gente, sim, ele falou coisas homofóbicas, não passo pano pra isso, ele foi totalmente errado, tem que ser cobrado por isso, sim, mas eu não sou do cancelamento, não vou cancelar, que se eu for cancelar ele, eu vou cancelar meu pai, eu vou cancelar meu primo, meu tio, meu vizinho, tá ligado, mano?
Então não é, o caminho não é esse. Neste caso, de falas e pensamentos problemáticos. Eu sou um educador, eu quero que as pessoas mudem a sua mentalidade, tá ligado? Através da educação, através do convívio, mais do que a educação, acho que o convívio ele é até mais importante, sabe, gente? Uma pessoa homofóbica ter a oportunidade de conviver com pessoas LGBTs muda a mente dela. Por exemplo, tem um parceiro meu que ele é hétero, homem cis hétero, de quebrada, trabalhou no telemarketing. Ele falou pra mim, mano, sempre fui super homofóbico. Quando eu trabalhei no telemarketing, a maioria era LGBT. Eu fui obrigado a conviver com LGBTs que até então eu não convivia. E a partir dali eu aprendi a respeitar. Então o problema de muitos héteros cis é isso, não convivem com pessoas LGBTs. Aí vive nessa caricatura, nesse estereótipo, nesse espantalho criado aí, né, enfim, pelos zorra totais da vida, né, no passado e hoje em outras idiotices aí da internet. Então se você convive, você fala, porra, é uma pessoa normal. Como eu tô aqui pra isso, gente? Quantos seguidores meus que falam, pai, você fala a verdade pra você, mano. Eu era super homofóbico até conhecer você. Porra, teve um amigo meu que falou um bagulho esses dias que eu não lembro quem que foi. Um amigo meu falou que ele postou uma foto comigo ano passado, aí o parceiro, lembrei agora, aí o parceiro dele entrou no meu perfil e foi zoar ele, falou, ixi, esse amigo seu que é viado aí. Beleza, passou um tempo, eu fui na CPI, estourei na CPI, o mesmo mano foi lá falar pro meu parceiro assim, caralho, esse mano é foda, hein, arruma aí um jeito de nós se trombar, quero trocar ideia com ele. Então você vê, gente, quando você vê assim, pá, é gay, vai vir todo um rótulo, estereótipo, blá, blá, na sua cabeça. Aí você conhece a pessoa, você vê e você fala, caralho, mano, eu sou um idiota, que eu tava cheio de pensamento torto. Bom, voltando, então o Galo falou aquilo, né, na esquerda não tem mais espaço pro escroto, todo mundo tem que ser perfeito. Concordo em parte com essa crítica. Eu não, como eu falei agora, eu não sou do cancelamento, não exijo perfeição de todo mundo, sei que todo mundo vai errar em algum momento, e é isso, sabe, gente? A gente tem que tentar superar isso. Dito isso, ele parte de um diagnóstico certo pra chegar num remédio errado, mano, sabe? Ele percebe que a pessoa tá com dor de cabeça, ele quer receitar amoxicilina, bezetacil, tá ligado? Então, ele fala assim, a gente tem que dialogar com o senso comum. E o senso comum é homofóbico, o senso comum é racista, o senso comum é machista. E aí eu já não concordo, mano. Eu já não concordo. É isso, né? Receitar cloroquina. Aí eu já não concordo porque eu venho falando sobre isso aqui nas últimas semanas, né, gente? Eu venho falando pra vocês que a esquerda ela tá se acovardando. Reparem, 10 anos atrás, praticamente não existia essa guerra ideológica que a gente tem hoje. A extrema-direita, muito baseada nas ideias do Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho, ele leu Antônio Gramsci, distorceu tudo que ele leu. Gramsci que nem é a principal referência marxista, né? Enfim. Então, o Olavo de Carvalho leu Antônio Gramsci e aí ele chegou na conclusão de que, supostamente, os marxistas teriam um grande plano de dominação da sociedade através da cultura, da ideologia, das escolas e das universidades e das grandes mídias, porque eles teriam desistido de fazer a Revolução Armada e agora queriam fazer a guerra ideológica e cultural. Isso não é verdade, né? Nunca se abandonou a ideia de fazer uma revolução, mas, sem dúvidas, a disputa ideológica é extremamente importante. Mas é isso, né? O Olavo de Carvalho, ele inventou essa loucura, e aí ele criou discípulos, né? Os discípulos dele aprenderam isso com ele e foram fazer a guerra ideológica. E isso vem principalmente de 2014, 15, 16, né? Vai começando ali, e isso vai explodir a partir de 2018, né? Na eleição do Bolsonaro e durante o governo Bolsonaro. Então, tudo aquilo que a gente viu em 2018, a mamadeira de piroca, o banheiro unissex, não sei o que, vai fechar a igreja. Então, tudo isso é guerra ideológica, gente. Não pensem que eles são idiotas, que eles são burros, que eles são loucos. Pelo contrário, eles são muito espertos. Inclusive, reparem, né? Eles foram ler o inimigo para tentar aprender a tática do inimigo, supostamente, né? Eu digo, né? Foram ler o marxista para tentar descobrir qual era a tática de dominação do marxista e aplicar essa mesma tática, mas nem era exatamente isso que o Gramsci estava falando. Então, eles vêm fazendo essa guerra ideológica. Quer dizer, antes disso, não tinha esse senso comum de extrema-direita na nossa sociedade. Ele foi construído por anos ali da extrema-direita, se esforçando para construir isso. O próprio senso comum conservador, que aí sim já é mais antigo, foi construído também, tá ligado? Então a ideia de que falei mais cedo da questão da polícia, né? Porque a polícia matou é despreparo. Isso é um senso comum construído pelas grandes mídias. Então a gente está aí há décadas assistindo Brasil Urgente, Cidade Alerta, Alerta Nacional, Alô Juca, Balanço Geral, Polícia 24 Horas, há décadas ouvindo que a polícia existe para fazer segurança. Mais policiamento, mais segurança. Se a polícia matou é porque era bandido. Se a polícia prendeu é porque era bandido. E bandido tem que se fuder. E bandido tem que morrer. E tem que ter redução da maioridade penal. E tem que ter pena de morte. Tem que ter prisão perpétua. Se o policial matou uma pessoa inocente, isso é um desvio de conduta. Isso é um caso isolado. Isso é uma exceção. Essas ideias estão sendo marteladas na cabeça da população há décadas. É óbvio que a imensa maioria vai pensar desse jeito. É óbvio que a imensa maioria vai ser LGBT-fóbico. Com essas coisas, enfim, ideias LGBT-fóbicas também sendo marteladas durante muito tempo pelas grandes mídias, que
hoje, né, a maioria delas parou, mas não todas, né? O Ratinho lá falando pra milhões de pessoas, gente, que Erika Hilton é um homem, isso aí... Como que a população não vai pensar dessa forma? Ela tá sendo induzida pelas grandes mídias. Enfim, quero dizer que o senso comum, ele não é natural, ele é construído, e se ele é construído, ele pode ser desconstruído. E outros sensos comuns podem ser construídos também. Então, de 10 anos pra cá, como eu falei, a extrema-direita, ela dominou o debate ideológico do país. A população hoje, ela é mais conservadora do que ela era 10 anos atrás e 20 anos atrás, muito mais. A extrema-direita dominou o debate ideológico, político, ideológico, cultural. Dito isso, o que a esquerda liberal tem feito? Se adaptado a esse novo senso comum que foi construído. Então, se a esquerda passou décadas defendendo os direitos humanos, dizendo que o sistema prisional brasileiro é racista, que existe um projeto de encarceramento em massa e genocídio da juventude negra, a gente passou décadas falando isso, agora a maioria tá saindo fora, pulando fora, ixi, agora não dá mais pra falar essas ideias, não dá pra defender mais isso, porque o povo é conservador, porque o povo quer mais polícia, porque o povo quer que o bandido morra, então vamos pular fora desse barco e vamos pro barco da extrema-direita. É isso que a gente tá vendo, gente. E aí, eu já tava cantando essa bola em 2023, agora o bagulho tá 1000 vezes pior. Em 2023 eu fiz um vídeo aqui no canal chamado Populismo Penal, entre aspas, de esquerda. E o bagulho piorou muito de lá pra cá. Naquele vídeo eu foquei principalmente no governo Jerônimo da Bahia, no governo Rui Costa também da Bahia, em algumas políticas do governo Lula e do Flávio Dino. Foquei mais nisso. Mas de lá pra cá a gente viu o Fabiano Contarrato querendo reduzir a maioridade penal, senador petista. A gente viu o governador de Ceará piorando tudo que, enfim, seguindo num caminho ainda pior do que o do Jerônimo. Quaquá, o vice-presidente nacional do PT, Eduardo Paes, candidato do PT no Rio, falando fazer chacina com 200 mortos, e o bagulho tá piorando e muito. A esquerda liberal é isso, ela se rebaixou lá embaixo no senso comum de extrema-direita que foi construído e falou, vamos agir aqui dentro desse senso comum de extrema-direita que foi construído, e é isso. E aí, isso tá valendo pra questão LGBT também, estão soltando a mão da comunidade LGBT, estão falando que a Erika Hilton se eleger a presidente da Comissão da Mulher Front de Serviço e munição da extrema-direita. Isso é covardia, tá, gente? Isso é covardia. A extrema-direita, ela tinha uma pauta, a esquerda tinha outra pauta. A pauta da extrema-direita ganhou mais força. O que a esquerda vai fazer? Tirar a sua pauta do jogo e adotar a pauta da extrema-direita? Ou continuar batendo pra tentar superar essa porra e ganhar o debate, mano? Covardia, como eu digo, é que é muito mais fácil você falar, porra, vou me render o que já tá ganhando e vou jogar junto com ele. É isso, vou junto com quem tá ganhando. Eu não sou assim, e a esquerda radical em geral não é assim. A gente vai continuar colocando as nossas pautas e defendendo o que a gente sempre defendeu. Qualquer coisa pode ser explicada para a população. Não tem essa de, não dá para explicar isso, não dá para explicar aquilo, porque o povo é conservador, reacionário, bababá. Não é assim. Dá para conversar e explicar qualquer coisa. Não significa que as pessoas vão concordar com você de cara ou concordar 100%. Mas é possível. O Galo falou num determinado momento assim, eu tô criticando o Jones porque eu me vejo no Jones, porque eu me identifico com o Jones, e eu tô sentindo que o Jones tá se distanciando, tá se perdendo, e eu quero que ele volte pro que ele era antes. O Galo falou mais ou menos isso. E eu digo mesmo pro Galo, viu, Galo? Se você estiver assistindo aí, mano, eu tô vendo a mesma coisa acontecer com você. Você tá se distanciando do que você era. Você tá seguindo por um outro caminho. E eu, que sempre te admirei muito, ainda admiro. Eu quero puxar você de volta, falar, mano, volta pra cá, mano. Onde você tá indo? Para onde você tá indo, mano? O caminho não é esse. Enfim, eu acho que o Galo ele trouxe duas ideias ali, principalmente nesse debate, ou nessa conversa, né? Uma é muito essa que eu falei agora, né? De, não tem mais espaço pro escroto na esquerda, então a gente tem que se rebaixar pro senso comum e dialogar com esse senso comum que é homofóbico, racista, blá blá blá. E aqui, como eu disse, eu discordo 95%, eu só concordo naquela parte de que realmente a gente não pode querer cancelar as pessoas por não serem perfeitas, isso é absurdo, né? E o segundo ponto é as críticas ao Jones. Como eu falei antes, eu acho que não era o caso de colocar isso assim publicamente, mas tem algumas coisas que o Galo falou ali que eu acho importantes. Eu acho que ele foi injusto com o Jones. Ele falar que o Jones é só um youtuber pejorativamente é lamentável. O Galo também é um youtuber. Eu sou, isso não é um demérito. Inclusive, gente, falar aqui pra vocês, viu? Eu tô como aluno ouvinte ali na faculdade de Direito da USP, onde eu vou fazer meu mestrado. Vou fazer meu mestrado ali na área da crítica marxista do direito. E aí, a aula que eu assisto ali é dada por 3 professores, sendo que uma das professoras é a Júlia Lenzi. Júlia Lenzi, direto, ela tá lá no Manhã Brasil, dando entrevista pro Mauro Lopes, né? Então, pra quem não conhece ela, eu recomendo que assista lá as entrevistas, porque ela é muito foda. Toda aula eu saio assim com a cabeça explodindo, porque ela faz a gente ver as coisas de um jeito surpreendente, né? E aí, uma das aulas mais recentes, ela e os outros professores estavam falando sobre uberização. Presta atenção, Gal. A aula era sobre uberização do trabalho, porque a professora Júlia e os outros professores também, eles são da área do direito do trabalho, né? E aí, uberização do trabalho, papapá, não sei o quê, e aí sobre como que o trabalho... falando sobre a questão do trabalho produtivo e trabalho improdutivo,
E ali eu prestando atenção, ouvindo, eu fiquei com um bagulho assim, né? Falei, porra, primeiro, produzir conteúdo nas redes sociais é um trabalho. Isso é inegável, né? Tem gente que se recusa a admitir isso, mas é um trabalho, tá, gente? Isso aqui, ó, não tô fazendo porque eu quero, não. Se eu quisesse, tava fazendo qualquer outra coisa, ao invés de estar aqui agora fazendo live pro YouTube, né? Mas o capitalismo me obriga a isso, nos obriga a isso. Então, isso aqui é trabalho, tá bom? E aí, perguntei assim, tá, professora, deixa eu te perguntar. Aonde que o trabalho de produção de conteúdo na internet se encaixa dentro de tudo isso, né? Da questão principalmente do trabalho produtivo, do trabalho improdutivo. E ela falou, produção de conteúdo, produzir vídeos pro YouTube, para as redes sociais, é um trabalho uberizado. Enfim, para muita gente pode parecer loucura falar isso. Quem não teve contato com o debate, acha que fazer vídeo pra internet é só um entretenimento, acha que a gente liga a câmera e sai falando qualquer baboseira que vem na cabeça, né, gente? Tem todo um preparo, edição, pipipi, popopó. Agora, a professora falou, o trabalho de produzir conteúdo para as redes sociais é um trabalho uberizado e tá extremamente próximo do trabalho dos entregadores de aplicativo e dos motoristas de aplicativo. Para quem não sabe o que é trabalho uberizado, né, é importante sempre explicar tudo para todo mundo entender. Obviamente, o uberizado vem de Uber, né? Então foi pega essa empresa, especificamente a Uber, para definir esse novo formato de trabalho que existe na atualidade, né, no século XXI. Então, o que caracteriza o trabalho uberizado, basicamente? E aí tem o professor Ricardo Antunes, que também fala muito sobre isso, ele é da Unicamp, também foi lá no Manhã Brasil recentemente, e ele tem um livro, Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, certo? Então, o que caracteriza o trabalho uberizado? Bom, primeiro, você precisa baixar um aplicativo para trabalhar, esse é um ponto. Quando você baixa esse aplicativo para trabalhar através dele, você não é reconhecido como um funcionário daquela empresa. Você não tem vínculo empregatício, vínculo trabalhista. Você é simplesmente uma pessoa que supostamente, por livre e espontânea vontade, resolveu baixar aquele aplicativo para ganhar dinheiro, né? Então, eles vão. Eu já vi gente falando que o motorista de Uber é só alguém que dá caronas remuneradas, né? Então ele pegou o carro dele, foi dar carona para os outros, mas ele tá ganhando dinheiro por isso. Enfim, aí você supostamente não tem patrão, você supostamente é o seu próprio patrão, você supostamente faz os seus horários, trabalha quando quiser, e como disse a Glória, você não tem absolutamente nenhum direito trabalhista. É isso, você não tem vínculo empregatício, você não tem um salário definido, você não tem férias, você não tem 13º, você não tem FGTS, você não tem fim de semana remunerado, você não tem licença maternidade, você não tem licença paternidade, você não tem licença médica, você não tem absolutamente nada, nenhum direito garantido. Fala pra mim se essa não é exatamente a lógica de quem trabalha no YouTube. Você baixa um aplicativo, e aí vamos fazer aqui as comparações, entregador de aplicativo e eu que tô aqui fazendo vídeo pro YouTube. Óbvio, gente, quem tá em cima de uma moto agora tomando chuva e tudo mais, tá fazendo um trabalho muito mais braçal, cansativo, arriscado, perigoso, tudo mais. Mas, pensando aqui em como que esse trabalho funciona, o entregador de aplicativo e o YouTuber, ambos não tem que baixar um aplicativo para trabalhar? Tem que baixar um aplicativo. Você entrou nessa plataforma, você se cadastra nela, você se cadastrou nessa plataforma, você se cadastrou nesse site, nesse aplicativo. Você pode ser rejeitado, eles podem não aceitar o seu cadastro, ou podem aceitar e depois te excluir, te banir, porque eles impõem as regras de uso do aplicativo e você só segue. Desrespeitou alguma regra ou supostamente desrespeitou alguma regra, banido, não tem o que fazer. O próprio Galo, ele é banido de todos os aplicativos de entrega. Eu tô banido do Instagram. Você não tem vínculo empregatício nenhum com o aplicativo. Eu não sou considerado funcionário do YouTube, entendeu? Mesmo que os donos do YouTube estejam lucrando horrores com o meu trabalho. Se apareceu alguma propaganda, algum anúncio aí para vocês durante a live, saibam que aí uma boa porcentagem do dinheiro não vai ficar comigo, vai pro YouTube. Todos esses anúncios, né? Uma boa parte do dinheiro fica com o YouTube. Quando você manda superchat aqui para mim, uma parte vai pro YouTube. Isso é mais valia, gente. Trabalho não fica comigo. Todo o fruto do meu trabalho não fica comigo. Vai pro YouTube. Uma parte do superchat, uma parte do super sticker, é isso. Não tem vínculo empregatício, não tem qualquer direito trabalhista. É isso. É que assim, para além de estar aqui, né, fazendo as lives e não sei o quê, eu tenho um CNPJ, eu sou MEI, né, microempreendedor individual, porque além de produzir conteúdo, eu sou palestrante, né? E aí, para fazer palestras em lugares como o Sesc, eles costumam exigir que a gente emita nota fiscal, e aí para isso tem que ter um CNPJ, ser MEI, ter uma conta de PJ, então eu sou uma pessoa pejotizada, para além de tudo, né? E aí o MEI, pelo menos, ele traz algumas garantias ali, né? Você tem
uma contribuição para o INSS, né? Se você precisar ali de um fundo de garantia, você tem. Então, pelo menos isso que o MEI tem, né? Por isso que o trabalho de alguém que é MEI também é considerado trabalho formal. Eu já falei isso em outra live, né? Quando você vê esses dados assim, o trabalho formal bateu recorde. Isso aí tá incluindo o MEI, a pessoa que, sei lá, vende pipoca no carrinho ali na praça, se ela tem um MEI, um CNPJ, ela é trabalhador formal, que é um trabalho precário e tudo mais, né? Qualquer pessoa que abrir um MEI, um CNPJ é trabalhador formal. Meu trabalho é entrar no metrô e vender qualquer coisa dentro do metrô, do vagão do trem. Se você tem um CNPJ, você trabalha formal, tá ligado? Mas enfim. Então, minha gente, outra coisa crucial, né? Nem o youtuber, nem o entregador de aplicativo, nem o motorista de Uber define o preço do seu trabalho. Então, que autonomia é essa? Que ser o seu próprio patrão é esse, onde você não pode definir o preço do seu trabalho? Tá dado aqui, né? Uma visualização é 1 centavo, cada 1000 visualizações é 1 centavo, sabe? E ainda a parte nem fica comigo. Vocês têm uma noção? Recentemente, eu descobri, né? Eu tava lá tem um aplicativo que é o YouTube Studio. Aí eu entrei lá, fui fuçando, entrei numa aba lá de monetização. Eu simplesmente descobri que quando mudou de governo nos Estados Unidos, olha isso, né? Ainda tem isso. Uma empresa estadunidense, né, o YouTube. Quando mudou o governo nos Estados Unidos, do Biden para o Trump começou a exigir, o governo Trump, né, não o Trump em pessoa, exigiu lá, fez toda uma reformulação lá da cobrança de impostos, né, das empresas e tudo mais, e aí todo mundo que tinha canal no YouTube tinha que fazer uma atualização cadastral. E eu não soube disso. Simplesmente, desde o começo do ano passado, como os meus dados estavam desatualizados, o YouTube estava retendo, eu não lembro se é 30%, enfim, uma porcentagem lá do meu dinheiro para ir pro governo dos Estados Unidos. Olha que cachorrada. E eu não sabia, ninguém me avisou, não chegou nenhum aviso. Só porque eu saí funçando dentro do aplicativo que eu descobri isso. Que autonomia é essa? Que ser o próprio patrão é esse? Sabe, gente? Isso aí. Mas enfim. Tem um comentário aqui do Denis, importante, né? A diferença é que conheço o youtuber que ganhou $50 mil por mês durante anos. Com certeza. A questão também não é quanto se ganha. Até porque se você for conversar com um entregador de aplicativo em Uber, ele vai falar que ganha muito bem, né? Ainda mais aqui em São Paulo, eu ganho 7 mil por mês, é isso. Claro, né? É bem diferente, 7 mil e 50 mil. Mas eu quero dizer, a questão não é de quanto se ganha, se a remuneração é boa, ruim. A minha é bem ruim, viu? Vou falar pra vocês. Mas a questão é a lógica do trabalho, de como que esse trabalho está organizado, tá ligado? Essa pessoa que ganha $50 mil por mês no YouTube, muito provavelmente, ela trabalha fazendo publicidade, gente. Entendeu? Então a pessoa que ganha tanto dinheiro assim, aqui o canal dela já não é nem um canal, é como se fosse um canal de televisão, sabe? Enfim, é uma outra lógica, mas isso é uma exceção, tá? Se for pegar as estatísticas de média de remuneração aí dos YouTubers, tenho certeza absoluta que tá muito, muito, muito abaixo disso. Bom, gente, o que mais que eu posso dizer sobre tudo isso? Sim, eu tava falando, né, do Galo ter dito pejorativamente que o Jones era um youtuber, e é isso, Galo. O youtuber é um trabalhador uberizado. Na prática é isso. E só ressaltando, aproveitando esse último comentário que eu li agora, gente, pelo amor de Deus, não vai sair por aí falando, o Chavoso da USP falou que ele é um entregador de aplicativo. Não, gente, pelo amor de Cristo Jesus. Tem diferenças enormes. Eu falei agora há pouco, quem tá uma hora dessas numa bike, numa moto, tá extremamente exposto aos riscos e tudo mais, tá pedalando, fazendo um trabalho ali, um esforço físico, não é a mesma coisa, tá ligado? Eu tenho certeza de que essas pessoas prefeririam estar aqui sentado, né, gravando um vídeo aqui pra câmera. Mas vocês estão vendo que já passou quase 1 hora da live e eu ainda tô aqui. Então, não tem jornada de trabalho definida. É isso, você vai trabalhando e eu queria estar comendo, eu queria estar jantando, tô doido pra mijar, entendeu, gente? Então, não desconsiderem isso como um trabalho, tá ligado? E um trabalho bem precário. Eu adoraria ter uma jornada de trabalho definida, eu adoraria ter um salário mínimo ali garantido pra não ter que ficar todo mês falando, porra, quanto será que vai cair esse mês? Ter que ficar pedindo Pix, entendeu? É um trabalho uberizado. Aí alguém pode falar, então tá ruim, então vai arrumar um trabalho CLT. Eu queria estar dando aula. Todo dia eu entro aqui no site das diretorias de ensino, porque eu tô procurando aí cadastro emergencial na Fundação Casa, né? Tô querendo dar aula. Eu tava dizendo que o Galo foi injusto com o Jones, né? Dizendo que, o Jones é só um youtuber, não sei o quê, não tá organizando lutas e greves. Ele tá assim, por favor, tá assim. Na hora que eu falei sobre o Galo ser meu amigo e tudo mais, eu anotei aqui também pra não esquecer de falar, gente. Não quero atacar o Galo porque, né, o Galo, ele foi talvez a pessoa mais responsável por eu chegar em 1 milhão de seguidores no Instagram, porque ele puxou uma campanha para que eu chegasse em 1 milhão de seguidores. Quando eu tava crescendo ali por conta da CPI, ele postou lá, vamos fazer o Chavoso Doce chegar em 1 milhão de seguidores, saiu mobilizando, aí depois o Eduardo Moreira pulou na bala dele, foi uma galera, me ajudou, tá ligado? Mas ele puxou isso, ele sempre foi a pessoa que eu pude contar. Também foi ele que postou, falou pra mim, mano, você tá aí 2 meses sem Instagram, grava um vídeo pra eu postar lá no meu Insta, pra galera saber onde que você tá, seguir você lá no
nas outras redes. Então, é isso, Galo. Se você estiver assistindo também, ó, mantenha uma consideração por você, mas isso não significa pensar e concordar totalmente com você, né? E você sabe disso. E eu acho que você falou muita besteira nesse podcast, principalmente essas questões de ter que rebaixar porque o povo é homofóbico, machista e não sei o quê. E uma coisa que eu sempre falo pros meus amigos, homens, negros, cis, héteros de quebrada, quando eles não entendem que uma situação é homofóbica, vamos fazer uma outra situação de racismo, que aí você vai entender, entendeu? Então, não, Thiago, eu acho que isso aí não foi homofobia, não. Eu falei, tá bom. Então imagina só se uma pessoa branca faz tal coisa com uma pessoa negra, entendeu, mano? Aí eles sempre entendem. Então, por exemplo, quando o Galo fala assim, porque o tiozinho que tá lá bebendo no boteco é homofóbico, aí a gente tem que achar isso normal. Tá, agora vamos pensar, fazer bem uma caricatura aqui do pessoal de Santa Catarina. Imagina lá que tem um cara lá em Santa Catarina que também é um cara, o tiozinho do boteco que é racista. Porque preto é isso, preto tem que morrer, a polícia tem que matar mesmo. Sabe, Galo, você vai achar isso ok? Eu acho que não, sabe? Eu sei que talvez você não vai querer cancelar essa pessoa, mas eu quero dizer, machismo e LGBTfobia sempre são relativizados, sempre são minimizados. Racismo não, né? E não tem que ser, obviamente. Mas eu digo, é muito mais fácil, principalmente para um homem cis hétero negro, minimizar homofobia e machismo e não fazer o mesmo com o racismo do que o contrário, né? Então tem que se colocar no lugar das pessoas. Ele falou, por exemplo, que achou um desserviço a Erika Hilton assumir lá a presidência da Comissão da Mulher. Depois, quando os apresentadores falaram lá que ela era a única pessoa que estava concorrendo, aí ele falou, então eu falei besteira, então eu não sabia. Então, mano, tem que se informar primeiro também para poder comentar sobre os assuntos, né? Mas enfim, eu não acho que foi um desserviço. Ele falou, dá munição pra extrema-direita. Porra, mano, então é isso, a gente tem que deixar a extrema-direita pautar a gente. Então, se a extrema-direita falou que não pode, então não pode. Então, vamos andar na linha do que eles definem pro debate político e ideológico? Acho que não. Pelo contrário, eu como uma pessoa LGBT, quando a Erika assumiu a presidente da Comissão da Mulher, eu falei, mano, isso é extremamente importante simbolicamente para a população brasileira entender que mulher trans é mulher. Ponto. Acabou. É isso. Tem que entender, mano. Mas o povo não tá preparado pra isso. E ele vai estar preparado quando, caralho? A gente tem que preparar. Se a gente não fizer isso, realmente, não vai ficar preparado nunca. E aí, nesse meio tempo, aí a mulher trans, travesti vai ficar morrendo. Ou então, o próprio homem cis hétero vai também ser violentado se os amigos dele descobrir que ele se relacionou com uma travesti, com uma mulher trans. Mano, sabe como esse debate que o Galo fez é muito raso? Esse tiozinho do boteco hipotético está transando com mulheres trans e travestis no sigilo, e quando os amigos dele descobrem isso, a vida dele acaba. Tá entendendo, mano? Esse entregador de aplicativo hipotético, que também pode ser gay, como pode ser bi, porque eu tenho amigos entregadores que são gays, bissexuais ou ficantes, enfim, né? Mas se ele é hétero, aí ele fica com mulher trans, e os amigos dele descobrem, acabou a vida dele, mano. Botar a Erika Hilton lá e falar, é uma mulher e ponto. Indiretamente, isso tá salvando a vida de um moleque, de um cara hétero da quebrada que não vai ser linchado pelos outros caras héteros se ele beijou uma mulher trans na balada. Eu acho que eu até contei essa história, não lembro se eu contei aqui, mas eu arrumei uma briga. Toda vez que eu vou pro carnaval em Salvador, eu arrumo briga com alguém, né? Ano passado foi com os israelenses, esse ano eu arrumei lá uma briga com os héteros lá, porque eu tava com uma amiga minha que é uma travesti, e aí ela tava dançando com um moleque hétero lá, ele sarrando nela, dançando, pai, pum, não sei o quê. Depois, ela saiu de perto, e aí os amigos dele chegaram e ficaram zoando ele, falando, ó lá, tava dançando lá com traveco, desculpa falar, né, por causa de ter uma mulher trans travesti, tava dançando lá com traveco, não sei o quê. Nossa, mano, eu virei com tudo, falei, você respeita a minha amiga, viu? Falar direito dela que você tá... Enfim, aí, minha filha, veio uma briga lá, não sei o que, pum, aí só não saiu pancadaria porque uma mina lá que era amiga deles veio me defender, concordou comigo, falou, não, mano, você também tá errado, não vai ficar xingando a mina de traveco, não sei o que, mas é isso, mano, tá ligado? Então, o moleque tava ali de boa, dançando lá, camina, curtindo o carnaval dele, aí vem os amigos dele zoar ele, xingar ele, tirar o moleque do sério, sabe? Pelo amor de Deus, mano. Então, é um erro achar, debate sobre travesti é só das travestis, gênero e sexualidade só dos LGBT. Não, é de todo mundo. Quanta gente que não vive enrustida, incubada, uma vida de fantasia, uma vida de farsa, por causa disso, mano. Ou então, como que os familiares das pessoas são afetados, né? Falar pra vocês, eu fui tirado do armário, tá? Eu não me assumi porque eu quis, eu fui tirado do armário porque eu estudava na mesma escola que meu irmão mais novo, e aí os moleques começaram a zoar ele, falando, seu irmão é viado, seu irmão é viado, seu irmão é viado. E aí ele foi falar pros meus pais, tão me zoando na escola dizendo que meu irmão é viado. E meu pai chegou a mim me requisitando, aí você é viado mesmo? Mas você vê, mano, o meu irmão que não tem nada a ver com o bagulho, ele era, enfim, sofria preconceito por causa disso, sabe, mano? Então esse debate é sobre todo mundo, todo mundo. E aí...
Teve aquele trecho também, assim, bizarro, bizarro mesmo, sabe? Quando o Galo fala: "Ah, porque eu sou um motoboy, agora eu tenho que defender quem quer dar o cu". Porra, mano. Resumir a comunidade LGBT a isso, a dar o cu, é péssimo, 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 mano. E ele tem razão quando ele fala que é assim que o povo fala, tá? Infelizmente é verdade. O povo, assim, generalizando, óbvio, o povo é muita coisa. Mas eu já cansei de ouvir. Ah, porque viado é quem dá o cu é viado. Enfim, né? Ficar falando essas coisas aqui até pra prejudicar minha live aqui, minha monetização. Mas é isso. Aí ele vai reforçar isso, mano. Ele vai reforçar isso porque, assim, a gente tem falar por mim, né? Porra, tem um trabalho do caralho entre meus amigos, homens, cis, héteros, negros, periféricos, que estão vindo pro lado da revolução, porque muitos deles, inevitavelmente, mantêm, sim, pensamentos machistas, pensamentos homofóbicos. E aí eu chego neles e falo, mano, não é assim, isso não é da hora, pai, pum, isso me ofende. Então a gente tem todo um trabalho pra ir mostrando pra esses caras que tem que respeitar todo mundo, que não é só eles que sofrem racismo que tem que ser respeitados, mas os LGBTs também tem que ser respeitados, as mulheres também. E aí o discurso do Galo vem e joga isso tudo por água abaixo. Todo esse esforço pra tentar fazer esses caras melhorarem, mudarem a mentalidade deles é jogado por água abaixo a partir do momento que eles vão ver um cara lá falando de revolução e falando, tá tudo bem ser homofóbico. O importante é você defender a revolução. O resto é resto, né? Então, desde que você defenda a revolução, a sua homofobia, o seu machismo é um bagulho secundário. Isso é um desserviço, mano. Não é assim. Não é assim. Eu acho que não é nenhum dos dois caminhos. Nem querer cancelar essas pessoas, que não é o que eu faço, e nem querer que elas achem que isso é normal e minimizem. Não. É um caminho do meio. Vamos superando isso, como eu falei antes. Quando é o racismo, aí ninguém tolera, né? Aí todo mundo sabe que é errado, todo mundo falando desses homens negros, cis, héteros de esquerda, né? Agora, machismo e LGBTfobia pode ser minimizado e relativizado, aí é foda, né? Mas e agora, sobre a parte do Jones? Eu acho importante falar também, já é 10h30, mas é isso. Tem audiência aqui, a audiência também tá mais alta do que no começo. Tô achando que vocês só gostam de assistir live mais tarde, né, gente? Vamos mudar o nome aqui do programa pra altas horas. Mas, as críticas que o Galo fez ao Jones, como eu tava dizendo, ele foi injusto com o Jones, ele falou coisas erradas ali. Agora, tem um debate importante que o Galo trouxe. No meio de tudo isso, teve um debate importante que o Galo trouxe. Eu me considero comunista, mas eu sempre digo pra vocês, eu tô com o pé no anarquismo. Eu digo hoje, eu sou 50% comunista, 50% anarquista, gente, essa é a verdade. Minha visão sobre eleições, ela tá cada vez mais parecida com a dos anarquistas. Anarquistas, em geral, não votam pra cargo nenhum, nunca, é só nulo 0000. Eu não vou pra esse extremo, assim, né? Não acho que as eleições e a política institucional sejam totalmente inúteis. Mas, como eu falei pra vocês mais cedo, hoje eu entendo que para cargos do poder executivo, prefeito, governador e presidente, votar já não faz mais tanto sentido. Primeiro turno, eu ainda voto em candidatos da esquerda radical, se tiverem, para ajudar ali, né, a dar uma visibilidade pro projeto, pro partido, pro candidato, pras ideias. Segundo turno é nulo, gente. Esse ano eu tô decidido. Não voto no Haddad, obviamente no Tarcísio muito menos, nulo. Não voto no Lula e muito menos no Flávio. Nulo. É isso. Cargo executivo eu já cheguei nessa conclusão. Cargo legislativo eu acho muito importante a gente ter gente nossa lá sim. Não é porque vai vir a revolução disso. De jeito nenhum. Não se iludam achando que, se um dia a gente eleger 200 chavoso da USP, Jones Manuel, Laura Sabino. Não, gente, não adianta. Primeiro que isso nunca vai acontecer. E segundo que se acontecer, a burguesia vai lá e fecha o Congresso no mesmo dia, acabou a palhaçada. É isso. É um jogo feito para eles ganharem. Eu entendo que, como dizia o Nego Bispo, não existe motorista bom para carro ruim, não existe maquinista bom para trem ruim, não existe governante bom para estado ruim. O estado brasileiro é um estado colonialista e qualquer governo vai ser um governo colonialista em maior ou menor intensidade. Eu tenho essa convicção. Justamente por isso, o papel da esquerda ocupando cargos legislativos é fazer oposição aos poderes executivos. Então, eu quero ver a esquerda radical nessa posição de oposição, dentro e fora da institucionalidade. Dentro da institucionalidade é ocupando cargos legislativos, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Não é o fim. Isso aqui não é o mais importante, mas também é importante. E eu acho mais importante ainda para reduzir danos. Nem acho que o principal trabalho de um deputado de esquerda radical, ou o que quer que seja ir lá para propor políticas públicas. Também é importante, tá, gente? Também é importante. Mas eu acho que o principal papel dessas pessoas nessas posições é reduzir danos. É saber que vai vir desgraça de cima para baixo. O governo vai impor desgraça, o Congresso vai impor desgraça. A gente vai lutar para obstruir, para barrar,
pra derrubar, pra deixar menos pior, pra, enfim, pra vetar, enfim, é isso, entendeu? Fazer oposição. Eu acho que esse é o papel da esquerda, inclusive pra sociedade ver quem que realmente é contra o sistema, é quem tá fazendo oposição ali aos governantes, independentemente de quem seja, né? Inclusive porque quando a suposta esquerda chega no poder executivo, ela desestabiliza toda a luta. 2 exemplos. Um é o que eu falei mais cedo, do governo da Bahia, né? Então a polícia na Bahia mata adoidada e você praticamente não tem quem lute contra isso, porque de um lado a direita que apoia a matança e do outro lado a esquerda que tá vendida pro governo do estado, então não pode criticar porque é PT, né? Outro exemplo, eu conversei sobre isso com o parceiro Christian, que tá aqui no chat, lá no podcast Aldeia Urbana, Christian e Taigon, eles falaram, né? A chegada da Sônia Guajajara ao governo federal desmobilizou o movimento indígena. Então, o governo cria um cargo, cria um ministério e fala, agora vocês têm aqui uma representante que vai lutar por vocês. Não tem pra que vocês ficar fazendo luta, ocupação e coisas assim. Deixa que a Sônia vai fazer por vocês. Vocês entendem? Então vamos eleger alguém, ou vamos colocar alguém, vamos delegar alguém pra ir lá fazer por nós, e a gente para de lutar. Isso é muito, muito problemático. E aí vem um ponto que eu concordo com o Galo, que é muito perigoso as pessoas estarem colocando tanta expectativa no Jones, achando que ele por si só vai lá e vai fazer a revolução, gente. Pelo amor de Deus, bota o pezinho no chão, não existe salvador da pátria, e aqui vem o meu lado anarquista falando, eu sempre repito essa frase do Emiliano Zapata. Um povo forte não precisa de um líder forte. Quanto mais enfraquecido e desmobilizado tá o povo, mais carência ele tem de uma liderança que vai lá fazer por ele. Quanto mais organizado e mobilizado esse povo tá, menos ele precisa de lideranças, porque ele próprio vai lá e faz. E aí, hoje aconteceu uma coisa muito foda, que é impressionante como que são as confluências do universo, né? E eu tava aqui pensando nessa live de hoje, as coisas que eu ia falar, e aí eu fui na padaria, né? Fui comprar pão no mercado, na verdade, e aí no meio do caminho passou um motoboy, mochila do iFood nas costas, uma bag do iFood, passou por mim me olhando assim, ele, tá porra, mano, ele deu meia volta na moto, parou, falou, caralho, você é o Chavoso da USP, mano, você mora por aqui, não sei o que, eu falei, moro sim, mano, não sei o que, caralho, mano, você é muito foda, e é isso, né? Começou a trocar ideia comigo. E aí, no conversa vai, conversa vem, ele falou pra mim, mano, você é uma pessoa que eu quero ver no futuro, fazendo política, não sei o que, papapá. Eu falei, eu quero ver você também, mano. Eu não quero que você só espere que eu vá lá fazer a política. Eu quero que você venha fazer comigo também. A minha visão é essa. Eu não quero de jeito nenhum virar pra vocês e falar, olha, venham depositar sua esperança, expectativa em mim, que eu vou me eleger e vou lá mudar as coisas e fazer por vocês. Não, eu vou dizer, venha comigo. Venha comigo. É muito mais cômodo, eu não tô falando desse parceiro, né, mas a visão que as pessoas têm, é muito mais cômodo, eu vou eleger alguém que vai lá fazer por mim, eu vou ficar aqui na minha, sentado aqui no sofá assistindo ela fazer. E aí lá no Zona Direta do Spectrum, que vai ao ar também, veio essa pergunta, vai se candidatar, não sei o que, eu falei, gente, agradeço muito a admiração aí, mas eu acho problemático essa cobrança excessiva para que eu entre para a política institucional, para que eu me candidate. Que o sentimento que eu tenho é esse. Em vez de eu ir lá e fazer a luta, eu vou eleger alguém para fazer por mim. Eu não quero isso, eu quero que vocês venham junto comigo. Do meu lado. Não quero, eu não me coloco como líder. Você é um líder da esquerda. Não sou. Eu sou meramente um professor e um comunicador. Tô do lado de vocês. Quando alguém chega, vê eu num rolê na rua. Nossa, você por aqui? Sim, eu por aqui, porque eu sou uma pessoa igual a você. Não tem diferença nenhuma. A diferença de mim para você é que eu tenho muito seguidor na internet. De resto, meu amigo, somos iguais. Tô do mesmo lado que você. Nesse sentido, eu sou muito feliz de estar dentro de um terreiro de Umbanda, porque dentro do terreiro eu sou só mais um filho ali dentro, só um Iaô. Não sou pai de santo, não sou padrinho, não tenho cargo lá dentro. Tô lá embaixo. Minha mãe de santo já falou, aqui dentro você é Thiago Toso, você não é Chavoso da USP. Eu acho isso ótimo. Eu tô ali do lado dos outros, tô aprendendo, tô sentado ali no chão ouvindo igual, tô fazendo ali, varrendo o chão igual. Eu não quero ser colocado no pedestal, gente. E muito menos no lugar de salvador da pátria que vai vir mudar as coisas. Eu não tô falando que o Jones está se colocando nesse lugar, mas que muita gente está colocando ele nesse lugar sim. E quanto mais a gente reforça a ideia de salvadores da pátria, de que vai vir alguém, de que vai vir alguém para fazer por nós, mais a gente se afasta da revolução. As ideias que a gente tem que reforçar nas pessoas você tem que lutar diretamente. Venha se organizar, venha pro partido, pro grupo, pro sindicato, pro coletivo. Chega de falar, não, vou eleger para que ele faça. Não, faça você, eleja também. Espero que o Jones ganhe. Espero muito. Né? Inclusive, votando na Sâmia Bonfim aqui em São Paulo, tô ajudando a eleger o Jones também, porque vai puxar mais votos para dentro do pessoal. Espero muito que ele se eleja. Discordo absolutamente dessa ideia de apoiar o Lula no primeiro turno. Falei aqui que não vou votar no segundo, quem dirá no primeiro. Mas aí, já é outros 500. E aí, o Jean discordou aqui de mim dizendo, acho que você viajou aí, Chavoso. Ninguém acha que o Jones vai fazer a revolução no Congresso. Acredito que a esperança da maioria é que ele seja uma voz que irá atrair a atenção para o nosso campo. Se você não acha, que bom. Mas tem gente que acha sim, tá bom, meu amigo? Eu não invento nada na minha cabeça. Dá uma passeada pelas redes sociais que você vai ver. Tem muita gente que tá, assim, achando que é isso. Veio a salvação. O Messias desceu do céu. E não é assim, gente. Tem gente que acha assim.
Eu falei, não é que eu tô dizendo que ele tá proporcionando essa visão, mas tem gente que acha, dá pra ver claramente. A Franci fala que eu sou um líder. Mano, como eu falei agora há pouco, eu não me considero. Eu acho que eu posso ser um líder no sentido de passar visão e passar informações e trazer a galera pra luta, mas quando eu digo que eu não sou um líder é porque, porra, primeiro que eu nem tô dentro de uma organização, sabe? Eu sou líder do quê? Eu nunca ocupei um cargo de liderança. Eu sou o presidente do coletivo tal, eu sou o diretor do não sei o que lá, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com o esvaziamento dessas ideias, sabe, mano? E aí, nesse sentido, eu acho que o Galo fez aquela crítica meio bem errada, né? Porque o Lula, que era um sindicalista, o Boulos, um cara de classe média, e o Jones, um youtuber, o bagulho tá se diluindo. O Jones não é só um youtuber. O Jones, ele foi dirigente do PCB, acho que dirigente do PCBR também, então é isso, né? Sobre a desfiliação dele do PCBR, eu não sei, mano. Eu não li aquela carta, como ele disse, a carta nem era pra ter vazado, eu li bem pouco, então, como eu não li totalmente, eu nem entendi direito qual foram os motivos, e também acho que nem é da minha conta também, né, eu só, sendo sincero, né, como alguém que também enxerga um potencial enorme no Jones, eu realmente não espero que ele, sei lá, agora eu vou virar um militante do PSOL, tipo, porra, ele fez a filiação democrática, e eu falei desde o começo, não vejo problema, a filiação democrática é um bagulho que comunistas sempre fizeram, toda eleição a gente vê isso, a galera do MRT, por exemplo, né, que tá por trás do Esquerda Diário, eles não têm um partido institucionalizado, então eles sempre fazem essas filiações democráticas pra concorrer às eleições e depois saem do partido, é isso. Agora, virar militante do PSOL aí seria complicado, né? Não que o PSOL seja de todo mal também, né, gente? Eu admiro muito a galera do MES, por exemplo, mas não acho que o Jones entraria no MES, porque o MES é trotskista, né? Deixa eu ver o que mais que falaram aqui. O Boulos no início também era radical, agora virou pólvora molhada, como diz o Galo. Essa também é uma preocupação legítima que o Galo demonstrou de que esse trajeto que o Boulos fez, o Jones também faça, né? E assim, gente, isso não é sobre o Jones, isso é sobre a institucionalidade. Tem uma coisa que eu repito aqui há anos. As pessoas que entram na institucionalidade, geralmente, quase sempre se tornam moderadas, se tornam menos radicais. Quase sempre. Então é uma preocupação legítima e a gente espera que não aconteça isso com o Jones, né? Mas o bagulho ali dentro é complicado. Eric falou assim, mas acho que se fosse pro Jones moderar, ele já teria parado de falar abertamente sobre aborto e legalizar maconha. A moderação, ela acontece depois que tá eleito. Pode acontecer antes também. É engraçado que quem modera o discurso antes de eleito não se elege. É o caso do Freixo, né, que tentou o governo do estado do Rio e teve uma derrota vergonhosa. É o caso do Boulos também aqui em São Paulo. Então, quem modera o discurso antes não se elege porque fica muito explícito que a pessoa é falsa, que a pessoa é duas caras, que a pessoa diz uma coisa e agora tá dizendo outra. Agora, depois que já se elegeu, a pessoa lá dentro, mano, a lógica do sistema vai, nossa senhora, vai corroendo a pessoa. O próprio MES, que eu acabei de elogiar o MES na eleição para presidente da Câmara dos Deputados em 2020, alguma coisa assim, apoiou o Baleia Rossi, gente, do DEM, se eu não me engano. Então, assim, tem contradições, porque a galera vai chegar lá dentro e falar assim, pô, mas, ou é o Baleia Rossi ou é o Arthur Lira, então vamos no menos pior. Tem que votar no candidato tal para conseguir um cargo dentro da mesa diretora. Então, mano, a lógica do parlamento é essa. É uma lógica que tende a isso, a levar as pessoas para isso, né? Acho que o simples fato de você ser obrigado a sentar com a pessoa, com um político ali da extrema-direita, da direita, para tentar convencer ele a votar no seu projeto de lei, já é uma forma de rebaixamento. Mas é necessário. Exato, é isso. O problema é justamente isso ser necessário, tá ligado? Imagina eu, virei vereador de São Paulo. Aí eu preciso ir lá no gabinete do Rubinho Nunes pra falar, Rubinho, eu quero aprovar esse projeto de lei aqui, eu quero seu voto, quero só ser... Nunca faria uma coisa dessas, mas a política institucional exige isso, entende? É um jogo de cartas marcadas, as regras do jogo estão definidas, o funcionamento é esse, não dá pra fugir disso. O Christian comenta aqui, a Auricélia Arapiun também vem pelo PSOL pra deputada estadual pelo Pará. Máximo respeito e todo apoio aí pra Auricélia. Inclusive, mano, aproveitar que você falou isso, pro nosso querido parceiro Galo, né? O Galo, ele tem feito uma aproximação muito importante com o movimento indígena, né? Aqui em São Paulo e em outros estados também, e talvez isso esteja fazendo ele ir para um lado mais radicalizado, até quase beirando um anarquismo, assim, igual eu também, né? Mas enfim. Mas aqui você trouxe um exemplo, tá ligado? A Auricélia, a liderança indígena, e a Alessandra, duas lideranças indígenas radicais, vão se candidatar, pelo pessoal, inclusive, né? Então a gente não pode tratar o pessoal dessa forma. Eu tenho muita crítica ao pessoal, mas o Galo falou, o pessoal é pior que o PT. Aí também eu vou discordar, viu, Galo? Não acho que o pessoal é pior que o PT. Agora, se você estiver falando dessa ala do Boulos, aí é outros 500, né? Porque parece que ele tava se referindo mais a essa galera, tanto que ele cita nominalmente a Revolução Solidária e tal. Mas enfim, é isso, né? Igual o MBL chamando o Ricardo Nunes de corrupto e depois baixando a orelhinha pra ganhar subprefeitura. É isso, gente.